Bom dia. Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. Eu sei que você está aqui agora porque o seu coração carrega um peso silencioso. Um peso que muitas vezes você não consegue traduzir em palavras para ninguém ao seu redor. Eu sei que você está sentindo essa inquietação profunda. Esse aperto incômodo no peito que parece não dar trégua. Especialmente quando o dia amanhece ou quando a noite cai e o silêncio da casa revela as suas maiores preocupações. Cada vez que a porta da sua casa se fecha pelo lado de fora e os seus filhos dão o primeiro passo em direção à rua, em direção à escola, ao trabalho ou simplesmente ao encontro de amigos, uma sensação de impotência consome a sua alma. É como se o seu coração saísse do peito e caminhasse por um terreno minado, sem que você pudesse controlar onde cada passo vai pisar. Você olha para esse mundo moderno e sente um arrepio na espinha ao perceber como as armadilhas estão cada vez mais sutis, mais silenciosas, escondidas na tela de um telefone celular, disfarçadas de amizades inofensivas, camufladas em ideologias que tentam desconstruir tudo aquilo que você ensinou com tanto amor, com tanto suor e com tantas lágrimas. O mundo do lado de fora parece um gigante faminto, pronto para tragar a inocência, a doçura e os valores daqueles que você gerou, daqueles que você ama mais do que a sua própria vida. E você se pergunta, no silêncio do seu quarto, enquanto as lágrimas correm pelo seu rosto na escuridão da noite, até quando você conseguirá protegê-los? Até onde o seu braço consegue alcançar para livrá-los do mal? Você percebe que não pode estar presente 24 horas por dia. Você percebe que não pode vigiar cada pensamento, cada conversa privada, cada olhar que eles lançam para o mundo. Essa percepção de limitação humana dói. Ela sufoca. Ela faz com que você se sinta pequeno diante da imensidão dos perigos que cercam a sua família. Às vezes, você entra no quarto deles quando estão dormindo e apenas os observa, lembrando de quando eram pequenos e cabiam nos seus braços, de quando o seu abraço era o único refúgio que eles precisavam para se sentirem seguros. Mas agora eles cresceram, ou estão crescendo rápido demais. E as vozes do mundo exterior parecem falar mais alto do que a sua própria voz. Você sente que há um distanciamento físico e emocional crescendo dentro do seu próprio lar. Uma frieza que se instala na mesa de jantar, onde o silêncio ou as telas substituem as conversas sinceras, onde as respostas são monossilábicas e os olhares parecem perdidos em um horizonte que você não consegue alcançar. Essa racha na harmonia da casa, esse distanciamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, é como uma infiltração lenta que vai enfraquecendo as colunas do seu lar sem que você perceba, até que a estrutura comece a estalar. Mas eu quero que você respire fundo agora. Eu quero que você feche os olhos por um breve instante e ouça o que eu tenho para lhe dizer com toda a mansidão do meu coração. O Deus que tudo vê, o Deus que conhece cada batida do seu coração aflito, não está alheio à sua dor. Ele tem escutado cada um dos seus suspiros mais profundos. Aquelas orações sem palavras que você faz enquanto lava a louça, enquanto dirige para o trabalho, ou enquanto se revira na cama sem conseguir dormir. Ele conhece o tamanho da sua responsabilidade e a profundidade do seu amor por sua família.
E é exatamente por isso que Ele preparou este momento, este encontro sagrado, para dizer que você não precisa carregar esse fardo sozinho. Ele deseja, neste exato momento, estender uma tenda de proteção invisível, mas intransponível, sobre a sua casa, sobre o seu casamento e sobre a vida de cada um dos seus filhos. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, a palavra do Senhor nos traz um bálsamo que serve perfeitamente para este momento de aflição, onde está escrito, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pense profundamente nesta palavra escrita pelo apóstolo. Pense no significado da palavra lançar. Lançar não é simplesmente colocar com cuidado. Lançar não é depositar de forma hesitante, mantendo ainda uma parte do peso sob o seu controle. Lançar significa arremessar com força. Significa entregar de maneira definitiva, desapegando-se do peso que estava esmagando os seus ombros. No contexto da sua vida familiar, lançar a sua ansiedade sobre o Senhor significa que você vai pegar esse medo terrível de perder os seus filhos para o mundo, essa preocupação constante com as amizades deles, essa angústia sobre o futuro deles, e vai arremessar tudo isso nos braços de Deus, reconhecendo que os braços dele são infinitamente mais fortes, mais largos e mais seguros do que os seus. O cuidado de Deus não falha. O cuidado de Deus não dorme. O cuidado de Deus chega onde a sua visão não consegue alcançar e onde a sua voz não consegue se fazer ouvir. Quando Pedro nos diz que Deus tem cuidado de nós, ele está nos garantindo que o Criador do universo assumiu a responsabilidade de olhar por aquilo que nós lhe entregamos em fé. Portanto, se você deseja que o Senhor erga uma muralha de fogo ao redor dos seus filhos, se você deseja que Ele feche as brechas que as forças do mal tentam abrir no seu casamento e na sua casa, faça deste momento um marco de libertação e de fé. Se você quer que Deus assuma a guarda da sua família a partir de hoje, eu convido você a escrever agora mesmo nos comentários, como um ato profético de entrega e de confiança absoluta: minha casa pertence ao Senhor. E também clique no botão de curtir este vídeo, não como um simples gesto técnico, mas como uma assinatura espiritual, um selo visual de que você está se unindo a milhares de outras famílias que estão levantando um clamor unificado por proteção e restauração familiar neste exato momento. Ao escrever essas palavras, sinta o peso começar a deixar os seus ombros. Sinta a presença do Espírito Santo inundar o ambiente onde você se encontra agora, trazendo uma brisa leve de paz que excede todo o entendimento humano. Imagine o Senhor Jesus caminhando pelos corredores da sua casa, tocando nas portas, tocando nas janelas, ungindo as camas onde os seus filhos dormem, limpando o ar de qualquer impureza, de qualquer discórdia, de qualquer influência externa que tenha tentado se alojar no seio da sua família. Nós sabemos que a batalha pelas nossas famílias não é uma batalha de carne e sangue. Não é uma batalha que se vence com gritos, com discussões ásperas ou com controle obsessivo. Essa batalha se vence de joelhos no chão, com a alma despida diante do altar do Pai, reconhecendo que a nossa força vem do alto.
É nessa quietude da alma que encontramos o verdadeiro poder para desarmar as armadilhas do inimigo. O adversário das nossas almas sabe que a família é o projeto mais sagrado de Deus na terra. Ele sabe que se conseguir desestabilizar o lar, se conseguir plantar a semente da rebeldia no coração dos filhos e a semente da indiferença entre os cônjuges, ele terá destruído a base de uma sociedade saudável e de uma vida espiritual frutífera. Por isso, a sua casa tem sido alvo de tantos ataques sutis. Por isso, tantas vezes você sente uma atmosfera pesada. Discussões que surgem do nada por motivos banais. Mal-entendidos que se transformam em barreiras de gelo entre as pessoas que mais deveriam se amar. Mas hoje, através desta oração sincera e contínua, nós vamos quebrar essas correntes invisíveis. Nós vamos declarar que a paz do Senhor Jesus Cristo é a única autoridade que governa o seu lar, a sua família e o futuro da sua descendência. Pai amado, Deus de infinita bondade e de eterno amor, nós nos aproximamos do teu trono de graça neste momento, com os nossos corações inteiramente abertos diante de ti, despindo-nos de qualquer máscara de autossuficiência, confessando com humildade que sem ti nós nada somos e nada podemos fazer. Senhor, eu coloco diante de ti cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó, cada protetor de família que está ouvindo esta oração agora, pessoas que carregam nos olhos o cansaço de dias difíceis e na alma a preocupação constante com o destino daqueles que amam. Ó Deus, nós confessamos que muitas vezes tentamos controlar tudo com as nossas próprias mãos. Nós confessamos que o medo nos paralisou, que a ansiedade nos fez agir por impulso, que muitas vezes tentamos corrigir os nossos filhos com palavras duras que só serviram para afastá-los ainda mais de nós e de ti. Nós reconhecemos a nossa fragilidade. Nós reconhecemos que o nosso entendimento é limitado e que a nossa força humana é como a palha que o vento leva. Por isso, Senhor, neste momento de contrição, nós decidimos abrir mão do controle baseado no pânico. Nós decidimos soltar as rédeas da nossa própria ansiedade e depositar cada detalhe das nossas vidas familiares sob o teu governo soberano. Na tua palavra, no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Tu nos ensinas com extrema sabedoria. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Como essa palavra é profunda, Senhor! Como ela se encaixa perfeitamente no nosso cansaço diário. Não te estribes no teu próprio entendimento. Quantas vezes nós nos apoiamos naquilo que achamos que é o certo? Quantas vezes nós nos desesperamos ao ver os nossos filhos tomarem caminhos que parecem tortuosos aos nossos olhos? E começamos a gritar, a brigar, a tentar resolver tudo na força do nosso próprio braço, no vigor do nosso próprio intelecto. Mas a tua palavra nos adverte que o nosso próprio entendimento é como uma bengala quebrada que fura a nossa própria mão quando tentamos nos apoiar nela com todo o nosso peso. Apoiar-se no próprio entendimento significa olhar para as circunstâncias difíceis, olhar para a rebeldia de um filho, olhar para o silêncio de um cônjuge e desenhar na mente o pior cenário possível.
permitindo que o desespero guie as nossas reações. Significa tentar corrigir o outro através da cobrança excessiva, do policiamento sufocante, que apenas gera mais resistência e mais distância. Mas hoje, Senhor, nós escolhemos o caminho da fé. Nós escolhemos confiar em Ti de todo o nosso coração, sem reservas, sem manter uma rota de fuga, sem tentar ajudar o Senhor com as nossas próprias ferramentas humanas, que são falhas e limitadas. Nós escolhemos aplicar também a promessa do Salmo 37, versículo 5, que nos diz de forma tão bela e reconfortante: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ó Deus, que promessa maravilhosa! Ele tudo fará. Isso não significa que nós seremos pais omissos ou que cruzaremos os braços diante do erro, mas significa que depois de cumprirmos o nosso papel de ensinar com amor, nós vamos descansar o nosso coração na certeza de que o Teu Espírito Santo fará aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Nós não podemos entrar na mente dos nossos filhos para mudar os seus valores, mas o Teu Espírito pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós não podemos acompanhar os nossos filhos quando eles entram em salas de aula onde a fé deles é testada e ridicularizada. Mas o Teu Espírito pode ser uma voz sussurrando aos ouvidos deles: este é o caminho. Andez por elle. Nós não podemos blindar os olhos deles contra as imagens e mensagens corrompidas da internet. Mas o Senhor pode gerar neles um temor santo, um desejo profundo por pureza que os fará desviar o olhar do mal, mesmo quando ninguém estiver por perto para vigiar. Senhor, eu Te peço que cures esses pais da síndrome do controle em pânico. Liberta-os dessa vigilância neurótica que sufoca o ambiente familiar, que transforma a casa em um tribunal de acusações constantes em vez de um santuário de paz e acolhimento. Que o lar de cada pessoa que escuta esta oração seja um ímã que atrai os filhos. Um lugar onde eles sintam o desejo de retornar, porque sabem que ali encontrarão aceitação, amor, sabedoria e oração. E não apenas cobranças, críticas e desconfiança. Pai amado, neste momento de entrega total, eu quero colocar cada filho e cada filha sob a Tua guarda angelical. Senhor, quando eles estiverem andando pelas ruas, que os Teus anjos ministradores façam uma barreira ao redor deles, livrando-os de assaltos, de acidentes, de balas perdidas, de homens violentos e perversos que buscam destruir vidas inocentes. Livra os nossos filhos de amizades falsas, daquelas más companhias que parecem atraentes, que parecem oferecer aceitação e diversão, mas que no fundo são instrumentos do inimigo para desviá-los do Teu caminho de vida e luz. Senhor, afasta do caminho dos nossos jovens todo traficante de drogas, todo distribuidor de ilusões, toda pessoa que carrega no coração o desejo de corromper o que é puro. Que o Espírito Santo crie um desconforto profundo no coração dos nossos filhos sempre que eles estiverem em um ambiente que não Te agrada. Que eles sintam uma inquietação inexplicável na alma que os obrigue a se retirar dali. Que os guie de volta para a segurança do Teu caminho. Pai, nós vivemos em um tempo onde as trevas tentam se fantasiar de luz, onde o relativismo moral tenta dizer que o que é certo é errado, e o que é errado é certo.
nós te pedimos, Senhor, dá aos nossos filhos um espírito de discernimento espiritual aguçado, que eles saibam distinguir a verdade da mentira, o eterno do passageiro, o sagrado do profano. Que eles não sejam levados por qualquer vento de doutrina, que eles não se curvem à pressão do grupo, que eles tenham a coragem de dizer não ao pecado, mesmo que isso signifique ficar sozinhos, sabendo que a tua presença vale mais do que a aprovação de qualquer ser humano. Senhor, eu entrego a minha casa, eu entrego o meu cônjuge, eu entrego as nossas conversas, os nossos momentos juntos. Que o teu espírito dissipe toda a fumaça de discórdia que o inimigo tentou soprar dentro do nosso lar. Onde houve palavras duras, que agora floresça o perdão, a paciência e a doçura. Onde houve silêncios amargos e distanciamento, que seja restabelecido o diálogo sincero, a empatia e o carinho mútuo. Que os maridos olhem para as suas esposas com amor sacrificial, cuidando delas como Cristo cuida da igreja. Que as esposas olhem para os seus maridos com respeito e apoio, edificando o lar com sabedoria. Que os pais não provoquem a ira de seus filhos, mas os criem na disciplina e na admoestação do Senhor, com paciência divina. E que os filhos honrem os seus pais, para que tenham uma vida longa e próspera sobre a terra, conforme a tua promessa inabalável. Pai amado, nós declaramos que a nossa casa não é um território neutro. Ela é propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. Nenhum mal terá autoridade de cruzar a nossa soleira. Nenhuma praga chegará à nossa tenda, porque o teu sangue precioso, Jesus, está aspergido sobre as nossas vidas. Nós descansamos na tua fidelidade. Nós nos alegramos na tua salvação e nós te louvamos desde já pela vitória que está sendo operada em cada família aqui representada. Em teu nome santo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Continuando nessa atmosfera de profunda reverência, com a mente serena e o coração inteiramente voltado para a eternidade, nós precisamos avançar ainda mais fundo na nossa jornada de oração e reflexão pela nossa descendência. Pois sabemos que os perigos terrestres são apenas reflexos de uma realidade espiritual muito mais ampla e complexa. Muitas vezes, querida irmã, querido irmão, o seu coração se aperta ao pensar naquelas horas em que o seu filho ou a sua filha está longe dos seus olhos, caminhando por corredores de escolas, faculdades ou ambientes de trabalho onde as conversas são muitas vezes corrompidas e os valores parecem estar de cabeça para baixo. Você se preocupa com a pressão social que eles sofrem para se encaixarem em determinados grupos. A tentação sutil de experimentar substâncias nocivas que prometem uma fuga rápida para as dores da alma. E a exposição constante a conteúdos sexuais desordenados e violentos que chegam até eles através das telas frias dos celulares, que eles carregam nos bolsos como se fossem janelas abertas para abismos desconhecidos. O seu peito dói ao pensar que, em um momento de fraqueza, eles possam ceder à curiosidade ou ao desejo de serem aceitos por amigos que não conhecem o valor de uma vida consagrada ao Senhor. Mas é exatamente nesse ponto de extrema preocupação que a palavra de Deus se acende como uma lâmpada infalível para os nossos pés.
revelando segredos espirituais que trazem um descanso real para a nossa alma cansada. No livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, o Espírito Santo nos deixou uma instrução eterna e preciosa, que diz: instrui a criança no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Pense bem nessa palavra instruir, que no original traz o sentido de iniciar, de treinar, de criar um paladar espiritual na criança, para que ela aprenda a discernir o sabor da verdade e sinta repulsa pela mentira. Esse caminho do qual o provérbio fala não é apenas uma estrada física, mas é um trilho de integridade e de temor ao Senhor que fica marcado no íntimo do ser. Como uma escrita invisível que nenhuma influência externa consegue apagar por completo. Mesmo que em algum momento da juventude eles pareçam se desviar ou caminhar por atalhos perigosos, aquela semente que você plantou com lágrimas, aquela instrução que você deu ao pé da cama, aquela oração que você fez segurando a mãozinha deles, continuará a pulsar dentro de suas consciências como um farol no meio de uma tempestade escura. O Senhor nos garante que essa marca é eterna, que ela resiste ao tempo e às rebeldias temporárias, porque a palavra de Deus não volta vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. E para complementar essa promessa de forma soberana, o Salmo 91, no versículo 11, nos dá a garantia mais reconfortante de toda a nossa jornada de fé, ao afirmar: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Compreenda a magnitude dessa revelação teológica. O Criador do Universo dá ordens específicas aos seus anjos a respeito dos nossos filhos, definindo que a missão dessas criaturas celestiais de luz é cercar, vigiar e guiar os passos de nossa descendência onde quer que eles forem. Quando o seu filho entra naquele ônibus lotado, quando a sua filha se senta naquela sala de aula onde o nome de Deus é ridicularizado, quando eles estão diante de pessoas que tentam convencê-los a experimentar o que é ilícito, os anjos do Senhor estão posicionados ao lado deles, invisíveis aos olhos humanos, mas reais e poderosos em ação espiritual. Os anjos estão ali para colocar um escudo de proteção, para desviar os olhares perversos, para silenciar as vozes de tentação e para sussurrar no íntimo de suas almas o desejo de voltar para casa, o desejo de permanecer puros. Pai amado, neste momento, nós te pedimos que o Senhor estabeleça um verdadeiro filtro espiritual na mente e nos corações dos nossos filhos. Um filtro divino que impeça qualquer mensagem de ódio, de pornografia, de drogas, de rebeldia ou de depressão de se enraizar em suas almas. Quando eles olharem para as telas, que haja uma barreira do teu espírito impedindo que o lixo desse mundo contamine a sua imaginação e o seu caráter. Que eles tenham a sabedoria e a força de vontade para fechar as janelas da perversão e buscar o que é puro, o que é justo, o que é de boa fama. Senhor, enquanto fazemos este clamor profético, eu convido você que está me ouvindo agora a realizar um ato de fé extremamente poderoso no mundo espiritual. Escreva nos comentários deste vídeo o nome dos seus filhos, o nome dos seus netos, o nome do seu marido, da sua esposa ou daqueles familiares que você tanto ama e quer proteger,
Escreva esses nomes como se estivesse apresentando cada um deles diante do altar do Altíssimo, para que nós possamos selar essas vidas com o sangue precioso do Cordeiro, declarando que os anjos de Deus estão recebendo ordens diretas para guardá-los e defender-los em todos os seus caminhos, desde agora e para sempre. Neste momento, Senhor, com os corações aquecidos por essa certeza de proteção angelical, nós entramos em uma esfera de combate espiritual ainda mais profunda, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra as pessoas de nossa casa, mas contra as potestades do mal que tentam semear a discórdia, a incompreensão e a distância sob o nosso próprio teto. Pai amado, nós nos levantamos hoje contra o espírito de divisão que tenta afastar o marido da esposa, que tenta criar abismos de silêncio entre os pais e os filhos, transformando o lar que deveria ser um pedaço do céu em um campo de batalha desgastante e cinzento. Nós repreendemos toda a atmosfera de irritabilidade, toda a falta de paciência que faz com que uma simples conversa se transforme em uma tempestade de acusações mútuas, onde as palavras são usadas como armas para ferir em vez de instrumentos para curar. Senhor, nós clamamos pela revelação dos teus livramentos invisíveis na vida da nossa família. Quantas vezes, Pai, o Senhor nos livrou de acidentes na estrada enquanto voltávamos para casa? Quantas vezes o Senhor impediu que aquele assaltante cruzasse o nosso caminho? Quantas vezes o Senhor desviou aquela bala perdida? Ou bloqueou aquela pessoa mal intencionada que tentava se aproximar do nosso lar para enganar ou roubar? Nós, muitas vezes, dormimos tranquilos, sem termos a menor noção de que nas regiões celestes, uma batalha travada pelos teus anjos garantiu que o nosso amanhecer fosse pacífico e seguro. Nós te agradecemos por esse cuidado silencioso, por esses milagres diários que nós nem sequer chegamos a perceber com a nossa visão carnal, mas que o nosso espírito sabe que aconteceram por causa do teu imenso amor por nós. A tua palavra no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 17, nos dá uma garantia inabalável de vitória, ao declarar: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Que promessa gloriosa para se declarar sobre a porta da nossa casa. Nenhuma arma forjada contra a integridade física, emocional ou espiritual da nossa família vai conseguir prevalecer. Se o inimigo preparou uma armadilha na rua, ela está desfeita agora pelo poder do nome de Jesus. Se ele tentou levantar fofocas, calúnias ou mal-entendidos para destruir o seu casamento, essa língua mentirosa está silenciada agora pela autoridade da palavra divina. Nós tomamos posse dessa herança espiritual como servos do Senhor. E nós fazemos nossa a declaração audaciosa e eterna de Josué, no capítulo 24, versículo 15. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta não é apenas uma frase decorativa para colocar em uma placa na parede da sala, mas é uma constituição espiritual irrevogável que nós assinamos hoje com o nosso próprio clamor, decretando que as trevas não têm direitos legais sobre a nossa casa,
que o espírito de rebeldia não tem espaço no coração dos nossos filhos e que a mentira não governará os nossos relacionamentos. A nossa casa pertence inteiramente à luz, e onde a luz de Deus se faz presente, as trevas são obrigadas a recuar, a se retirar e a sumir sem deixar vestígios. Pai amado, nós reconhecemos que as batalhas do dia a dia muitas vezes deixam marcas profundas em nossas almas. Feridas abertas que precisam de um toque suave de cura e de restauração. Neste momento, Senhor, nós voltamos o nosso olhar para as feridas emocionais que foram criadas dentro do nosso lar. Aquelas mágoas acumuladas por causa de palavras duras que foram ditas em momentos de cansaço, de frustração ou de raiva descontrolada. Nós sabemos como é fácil ferir aqueles que mais amamos, e como essas cicatrizes invisíveis podem afastar os cônjuges, criando uma distância fria, onde antes havia paixão, cumplicidade e carinho. Nós olhamos também para o abismo geracional que muitas vezes impede os pais de compreenderem as dores dos seus filhos e impede os filhos de valorizarem o sacrifício e a sabedoria dos seus pais, gerando um ambiente de solidão compartilhada sob o mesmo teto. Mas nós cremos no Deus que restaura o que foi quebrado, no Deus que faz renascer o amor onde parecia restar apenas cinzas. No Salmo 147, no versículo 3, a tua palavra nos traz uma promessa de extrema ternura: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Ó Jesus, toca agora com as tuas mãos, cheias de compaixão, em cada coração quebrantado que me ouve. Cura as feridas da rejeição. Cura as mágoas decorrentes da incompreensão. Cura a dor do abandono emocional ou físico que alguns aqui experimentaram em suas próprias infâncias e que hoje, inconscientemente, acabam reproduzindo em seus próprios lares. Derrama o teu óleo de unção sobre o casamento de cada pessoa que está ligada nesta oração. Reacende a chama do primeiro amor. Reconstrói o respeito mútuo, a admiração, a paciência para suportar as fraquezas um do outro e a disposição mútua para pedir perdão e perdoar de todo o coração. E para afastar de vez toda a atmosfera de medo e insegurança sobre o futuro da nossa casa, nós nos apossamos do que está escrito na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que nos assevera porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Senhor, afasta de nós o espírito de pânico que nos faz olhar para os nossos filhos com desconfiança e medo constante. Nós rejeitamos todo o espírito de ansiedade generalizada que tenta nos convencer de que a nossa família está fadada ao fracasso ou à destruição. Tu não nos deste um espírito de covardia, mas nos deste um espírito de fortaleza para resistirmos aos dias maus. Um espírito de amor para cobrirmos as multidões de falhas com compaixão. E um espírito de moderação, de equilíbrio mental e de autocontrole para sabermos agir com sabedoria, sem nos deixarmos levar pelas provocações ou pelas tempestades emocionais do momento. Que a moderação do teu espírito nos ensine a hora exata de falar e a hora certa de silenciar, a hora de corrigir com firmeza e a hora de acolher com um abraço caloroso que reconstrói a confiança perdida. Pai amado, nós declaramos que a partir deste momento a tua paz,
que excede todo o entendimento humano. Assume a guarda permanente das nossas mentes e dos nossos corações em Cristo Jesus. Nós respiramos aliviados porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós não precisamos mais carregar o fardo insuportável de tentar salvar a nossa família com as nossas próprias forças limitadas. Porque nós entregamos essa missão nas tuas mãos, que são onipotentes. Nós escolhemos descansar sob a sombra do teu pavilhão de amor, sabendo que a tua fidelidade é o nosso escudo e a nossa armadura diária. Que cada quarto da nossa casa seja inundado por uma atmosfera de quietude divina. Que o sono dos nossos filhos seja tranquilo e reparador, livre de pesadelos, livre de insônias e livre de opressões espirituais noturnas. Que, ao acordarem, eles sintam em suas almas uma renovada força para viverem de acordo com a tua vontade, sentindo-se amados, valorizados e protegidos pelo teu infinito poder. Nós consagramos cada detalhe do nosso dia a dia a ti, cada refeição compartilhada, cada conversa de corredor, cada planejamento para o futuro, declarando que o Senhor é o nosso convidado de honra permanente e o verdadeiro Senhor do nosso lar. Nós caminhamos com passos firmes, de cabeça erguida, não porque confiamos em nossa própria capacidade, mas porque depositamos a nossa fé inabalável naquele que começou a boa obra em nossas vidas e é fiel para completar lá até o dia final. E assim, querida irmã, querido irmão, enquanto sentimos essa paz inexplicável começar a assentar-se sobre as nossas mentes e sobre a atmosfera dos nossos lares, eu convido você a dar um passo além em nossa jornada de fé, expandindo o horizonte do nosso clamor para além das paredes da nossa própria casa. Às vezes, no isolamento da nossa dor e na intimidade das nossas lágrimas, nós somos tentados a acrar que somos os únicos a carregar esse fardo esmagador, que apenas a nossa família enfrenta tempestades e que apenas os nossos filhos estão flertando com os abismos do mundo. Essa mentira do inimigo tenta nos isolar, sussurrando que a nossa dor é singular e que ninguém mais compreenderia o tamanho do nosso desespero ou a profundidade da nossa frustração. Mas a verdade espiritual é que, neste exato momento, enquanto a sua voz se une à minha nesta plataforma de oração, existe uma imensa e invisível nuvem de testemunhas, um exército de milhares de outros pais, mães, avós e protetores que estão conectados conosco, espalhados por todo o território do Brasil e por diversos cantos do mundo, compartilhando exatamente das mesmas dores, das mesmas nores, das mesmas lágrimas e das mesmas esperanças que você carrega. Pense nos corações que agora pulsam na mesma frequência que o seu. Mães que neste instante também olham para o quarto vazio de um filho que ainda não voltou para casa. Pais que seguram o telefone esperando uma mensagem que insiste em não chegar. Esposas que contemplam o silêncio gelado de seus maridos e se perguntam onde foi parar aquele amor que um dia as uniu diante do altar. Nós não estamos sozinhos nesta trincheira de intercessão. Nós fazemos parte de um corpo vivo, de uma comunidade de fé que se apoia mutuamente na dor e se fortalece no clamor coletivo. Pai amado, neste momento, Senhor, nós queremos levantar um clamor de intercessão comunitária
por todas as famílias que estão representadas nesta grande mesa de oração virtual. Nós te pedimos, Senhor, por aquela mãe que está agora em um canto da cozinha, chorando baixinho para que ninguém ouça, sentindo-se a mais fracassada das mulheres, porque não sabe como resgatar o seu filho do vício, das drogas ou da depressão profunda que o mantém trancado em um quarto escuro. Senhor, nós te pedimos pelo pai que se sente impotente, que trabalha de sol a sol, mas sente que está perdendo a alma de sua casa, que vê a autoridade desmoronar e o respeito se esvair diante da rebeldia e da agressividade que o mundo ensinou aos seus filhos. Pai amado, olha com infinita misericórdia para os lares que estão neste momento na iminência de uma separação definitiva, onde o divórcio parece ser a única saída visível para um casamento que foi desgastado pela indiferença, pela falta de perdão e pelas feridas que nunca foram curadas. Entra com a tua providência divina nessas casas. Reconstrói os altares que foram derrubados. Acende novamente a chama da esperança, onde já se havia decretado o fim. Nós te pedimos também, Pai Celestial, por aqueles filhos que hoje se encontram completamente perdidos, caminhando por estradas perigosas de ilusão, que se entregaram a amizades destrutivas, que estão presos em redes de mentira, de criminalidade ou de prostituição espiritual e física. Resgata esses jovens. Senhor, alcança-os onde quer que eles estejam agora, mesmo que seja nos lugares mais sombrios e inacessíveis para os olhos humanos, porque para a tua graça não existem barreiras e para o teu amor não existem distâncias intransponíveis. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo nos traz uma revelação de extrema profundidade e consolo para esses momentos em que a nossa dor é tão grande que as palavras simplesmente desaparecem de nossos lábios. Ao escrever, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Compreenda a doçura e a verdade desta palavra teológica. Querida irmã, querido irmão, quando a dor pela situação da sua família se torna tão aguda que você se ajoelha ao pé da cama e tudo o que consegue fazer é chorar, sem conseguir formular uma frase lógica, sem conseguir explicar a Deus o tamanho da sua angústia, o próprio Espírito Santo de Deus se une à sua fraqueza. Ele pega cada uma de suas lágrimas, cada um de seus suspiros pesados, cada um daqueles gemidos silenciosos que parecem sufocar a sua garganta, e traduz essa dor em uma linguagem perfeitamente compreensível diante do trono do Pai. O Espírito Santo transforma a sua impotência em uma petição de poder. Ele intercede de acordo com a perfeita vontade de Deus para a sua casa, preenchendo as lacunas das suas palavras com a eficácia do amor divino. Você não precisa se preocupar em fazer orações perfeitas ou em encontrar termos teológicos complexos. Basta que você apresente o seu coração quebrado e o teu suspiro de dor diante dele, pois o Espírito do Senhor se encarrega de mover os céus a seu favor, transformando o seu gemido em milagre e a sua angústia em libertação para a sua descendência. E à medida que essa maravilhosa intercessão do Espírito Santo preenche a nossa alma de esperança,
nós somos conduzidos suavemente a dar um novo passo de maturidade espiritual, que é o de transicionar o nosso coração da petição aflita para a atitude de gratidão antecipada. Pai amado, nós te louvamos, porque compreendemos que o maior nível de fé que um cristão pode alcançar não é aquele que agradece somente depois que a bênção está em suas mãos, mas é aquele que escolhe render graças ao Senhor no meio da tempestade, antes mesmo de ver o primeiro sinal de mudança no cenário natural. Agradecer quando os filhos são obedientes, quando o casamento está em perfeita harmonia, quando as finanças vão bem e quando a saúde abunda, é algo natural e compreensível. Mas agradecer quando o filho ainda se encontra na rebeldia, quando a atmosfera da casa ainda está tensa, quando as conversas ainda são difíceis, é uma declaração de confiança radical que faz tremer as estruturas do reino das trevas. Esse tipo de gratidão antecipada é o que demonstra que nós não estamos focados naquilo que os nossos olhos carnais estão vendo, mas naquilo que a nossa fé sabe que o Senhor já decretou no mundo espiritual. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, o Espírito nos instrui de forma direta e categórica: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Perceba que a palavra nos diz para dar graças em tudo, e não apenas por tudo. Dar graças em tudo significa que mesmo no meio da provação, mesmo no meio do deserto familiar, nós reconhecemos que Deus permanece bom, que Deus permanece no trono, que Ele permanece fiel e que Ele está usando até mesmo as circunstâncias mais difíceis para trabalhar o caráter da nossa família e produzir em nós um peso eterno de glória. Quando escolhemos agradecer no meio da dor, nós estamos dizendo ao Senhor que confiamos no Teu processo, que confiamos no Teu tempo e que sabemos que o final da nossa história será de vitória e de testemunho para a glória do Teu santo nome. Essa atitude de louvor no deserto abre os canais dos céus para derramar sobre o nosso lar o óleo da alegria em vez de cinzas, o manto de louvor em vez de espírito oprimido. E para consolidar essa fé inabalável, o Salmo 125, no versículo 1, nos oferece uma das metáforas mais poderosas de estabilidade espiritual. Ao proclamar: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Contemple a imagem do monte Sião, uma fortaleza rochosa que suporta os ventos mais violentos, as tempestades mais rigorosas, os invernos mais frios e os verões mais escaldantes, sem nunca se mover de seu lugar de origem. Assim é a família que decide colocar a sua confiança inteiramente no Senhor. Uma família estruturada na rocha, que é Cristo. Podem vir os ventos das doutrinas mundanas, podem vir as tempestades das crises financeiras, podem vir os invernos do distanciamento emocional ou as secas das incompreensões. Mas essa casa não vai desmoronar. Esse casamento não vai se desfazer. Essa descendência não vai se perder, porque a sua fundação não está firmada na areia das opiniões humanas ou das circunstâncias flutuantes, mas está ancorada na imutabilidade do caráter de Deus. Nós declaramos hoje com ações de graças que a nossa família é como o Monte Sião. Nós não seremos abalados pelo pessimismo do mundo.
nós não seremos destruídos pelas estatísticas de divórcio. Nós não seremos derrotados pelas armadilhas da sociedade moderna. Nós permanecemos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho de instruir, amar e interceder não é vão no Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque antes mesmo de vermos a mudança completa nos olhos de nossos filhos, nós já conseguimos ver com os olhos da fé a restauração total acontecendo. Nós já ouvimos o som de risos sinceros voltando a ecoar em nossa sala de estar. Nós já sentimos o calor dos abraços de reconciliação que vão curar anos de distanciamento. Nós já celebramos a salvação daqueles que hoje parecem estar mais distantes do teu caminho. Obrigado, Pai. Obrigado porque a tua palavra é a verdade final que governa as nossas vidas. Neste momento, Senhor, com as nossas almas completamente lavadas por esse banho de esperança e com os nossos corações transbordando de uma gratidão profunda e verdadeira, nós nos preparamos para caminhar em direção a este novo dia que se inicia diante de nós. Nós te pedimos, Pai, que cada pessoa que participou deste momento de oração sinta uma leveza indescritível invadir o seu ser. Que aquela opressão que pesava sobre os ombros ao acordar se dissipe completamente, dando lugar a uma paz serena que governará cada decisão, cada palavra e cada atitude ao longo deste dia. Nós banimos de nossas mentes toda a tentação de voltar a nos preocupar com as coisas que acabamos de entregar e lançar sobre o teu altar, sabendo que quando nós descansamos, o Senhor trabalha a nosso favor. Que a tua bênção sacerdotal seja estendida sobre cada lar. They say love is worth holding on to. But no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... They say love is worth holding on to. But no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... They say love is worth holding on to. But no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. Yeah. Hey. Da, 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 da. Yeah. I came in with the dinner chain, fresh white tee, little mud on the hem. You said I fold, I said watch me then. Now the whole room says it back again. Pocket full of plans, one full of proof. You move real loud, but I move smooth. New shoes,
blue scuff on the towel. Still got that grin when I walk in the aisle. Say my name, say it clear. I've been building all year. Hands up when I hit that turn. You know I don't crash, I learn. Run it back, run it back. Watch me bounce right back. Run it back, run it back. I don't do it halfway. Run it back, run it back. Yeah, I came for the stack. Run it back, run it back. Tell 'em I'm on track, on track. Mama texted E first. On the way, I was late with the grin and the beat up tray. You got doubt like I lock on the door. I got keys in the jacket I wore before. Old friends switch when the numbers climb. Same old faces, different line. I keep calm, keep cash in the jar. Keep one eye on the prize, one on the star. My name, say it clear. I've been building all year. Hands up when I hit that turn. You know I don't crash, I learn. Run it back, run it back. Watch me bounce right back. Run it back, run it back. I don't do it halfway. Run it back, run it back. Yeah, I came for the stack. Run it back, run it back. Tell 'em I'm on track, on track. Hold up, wait, let it breathe. I took the long road, still got speed. When it cuts out, hit that spark. One more move and I like the dark. Run it back, run it back. Watch me bounce right back. Run it back, run it back. I don't do it halfway. Do it halfway. Run it back, run it back. Yeah, I came for the stack. Run it back, run it back. Tell 'em I'm on track, on track. Run it back, run it back. Yeah, I came for the stack. Run it back, run it back. Tell 'em I'm on track, on track. Aqui representado. Que a paz do Senhor Jesus guarde as entradas e saídas de cada membro da família. Que o teu favor abra portas de oportunidade onde antes só havia paredes e que a tua proteção invisível seja o escudo intransponível que livrará a todos de todo o mal que tenta operar na escuridão. Abençoa o trabalho das mãos dos pais. Abençoa os estudos e os caminhos dos filhos. Enche as nossas mesas de pão e os nossos corações de alegria sincera. Que este dia seja marcado por notícias boas, por conversas agradáveis, por momentos de comunhão que fortalecerão os laços de amor que nos unem. Nós nos despedimos deste momento de oração com a certeza absoluta de que fomos ouvidos e de que a nossa família está guardada na fortaleza mais segura do universo. Guarde a sua paz. Querida irmã, querido irmão, não permita que as circunstâncias momentâneas roubem de você o que foi plantado aqui hoje. E lembre-se de que amanhã, ao amanhecer, nós estaremos novamente reunidos em fé neste mesmo altar de intercessão para continuarmos fortalecendo a nossa caminhada com o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão doce e consoladora do Espírito Santo sejam com você e com toda a sua amada casa. Hoje, amanhã e por todos os dias de sua vida. Amém. Bom dia. Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. Eu sei que você está aqui agora porque o seu coração carrega um peso silencioso. Um peso que muitas vezes você não consegue traduzir em palavras para ninguém ao seu redor. Eu sei que você está sentindo essa inquietação profunda, esse aperto incômodo no peito que parece não dar trégua, especialmente quando o dia amanhece ou quando a noite cai e o silêncio da casa revela as suas maiores preocupações. Cada vez que a porta da sua casa se fecha pelo lado de fora e os seus filhos dão o primeiro passo em direção à rua, em direção à escola, ao trabalho ou simplesmente ao encontro de amigos. Uma sensação de impotência,
consome a sua alma. É como se o seu coração saísse do peito e caminhasse por um terreno minado, sem que você pudesse controlar onde cada passo vai pisar. Você olha para esse mundo moderno e sente um arrepio na espinha ao perceber como as armadilhas estão cada vez mais sutis, mais silenciosas, escondidas na tela de um telefone celular, disfarçadas de amizades inofensivas, camufladas em ideologias que tentam desconstruir tudo aquilo que você ensinou com tanto amor, com tanto suor e com tantas lágrimas. O mundo do lado de fora parece um gigante faminto, pronto para tragar a inocência, a doçura e os valores daqueles que você gerou, daqueles que você ama mais do que a sua própria vida. E você se pergunta, no silêncio do seu quarto, enquanto as lágrimas correm pelo seu rosto na escuridão da noite, até quando você conseguirá protegê-los? Até onde o seu braço consegue alcançar para livrá-los do mal? Você percebe que não pode estar presente 24 horas por dia. Você percebe que não pode vigiar cada pensamento, cada conversa privada, cada olhar que eles lançam para o mundo. Essa percepção de limitação humana dói. Ela sufoca. Ela faz com que você se sinta pequeno diante da imensidão dos perigos que cercam a sua família. Às vezes, você entra no quarto deles quando estão dormindo e apenas os observa, lembrando de quando eram pequenos e cabiam nos seus braços, de quando o seu abraço era o único refúgio que eles precisavam para se sentirem seguros. Mas agora eles cresceram, ou estão crescendo rápido demais. E as vozes do mundo exterior parecem falar mais alto do que a sua própria voz. Você sente que há um distanciamento físico e emocional crescendo dentro do seu próprio lar. Uma frieza que se instala na mesa de jantar, onde o silêncio ou as telas substituem as conversas sinceras, onde as respostas são monossilábicas e os olhares parecem perdidos em um horizonte que você não consegue alcançar. Essa racha na harmonia da casa, esse distanciamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, é como uma infiltração lenta que vai enfraquecendo as colunas do seu lar sem que você perceba, até que a estrutura comece a estalar. Mas eu quero que você respire fundo agora. Eu quero que você feche os olhos por um breve instante e ouça o que eu tenho para lhe dizer com toda a mansidão do meu coração. O Deus que tudo vê, o Deus que conhece cada batida do seu coração aflito, não está alheio à sua dor. Ele tem escutado cada um dos seus suspiros mais profundos. Aquelas orações sem palavras que você faz enquanto lava a louça, enquanto dirige para o trabalho, ou enquanto se revira na cama sem conseguir dormir. Ele conhece o tamanho da sua responsabilidade e a profundidade do seu amor por sua família. E é exatamente por isso que ele preparou este momento, este encontro sagrado, para dizer que você não precisa carregar esse fardo sozinho. Ele deseja, neste exato momento, estender uma tenda de proteção invisível, mas intransponível, sobre a sua casa, sobre o seu casamento e sobre a vida de cada um dos seus filhos. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, a palavra do Senhor nos traz um bálsamo que serve perfeitamente para este momento de aflição, onde está escrito, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pense profundamente nesta palavra escrita pelo apóstolo.
Pense no significado da palavra lançar. Lançar não é simplesmente colocar com cuidado. Lançar não é depositar de forma hesitante, mantendo ainda uma parte do peso sob o seu controle. Lançar significa arremessar com força. Significa entregar de maneira definitiva, desapegando-se do peso que estava esmagando os seus ombros. No contexto da sua vida familiar, lançar a sua ansiedade sobre o Senhor significa que você vai pegar esse medo terrível de perder os seus filhos para o mundo, essa preocupação constante com as amizades deles, essa angústia sobre o futuro deles, e vai arremessar tudo isso nos braços de Deus, reconhecendo que os braços dele são infinitamente mais fortes, mais largos e mais seguros do que os seus. O cuidado de Deus não falha. O cuidado de Deus não dorme. O cuidado de Deus chega onde a sua visão não consegue alcançar e onde a sua voz não consegue se fazer ouvir. Quando Pedro nos diz que Deus tem cuidado de nós, ele está nos garantindo que o Criador do universo assumiu a responsabilidade de olhar por aquilo que nós lhe entregamos em fé. Portanto, se você deseja que o Senhor erga uma muralha de fogo ao redor dos seus filhos, se você deseja que Ele feche as brechas que as forças do mal tentam abrir no seu casamento e na sua casa, faça deste momento um marco de libertação e de fé. Se você quer que Deus assuma a guarda da sua família a partir de hoje, eu convido você a escrever agora mesmo nos comentários, como um ato profético de entrega e de confiança absoluta: minha casa pertence ao Senhor. E também clique no botão de curtir este vídeo, não como um simples gesto técnico, mas como uma assinatura espiritual. Um selo visual de que você está se unindo a milhares de outras famílias que estão levantando um clamor unificado por proteção e restauração familiar neste exato momento. Ao escrever essas palavras, sinta o peso começar a deixar os seus ombros. Sinta a presença do Espírito Santo inundar o ambiente onde você se encontra agora, trazendo uma brisa leve de paz que excede todo o entendimento humano. Imagine o Senhor Jesus caminhando pelos corredores da sua casa, tocando nas portas, tocando nas janelas, ungindo as camas onde os seus filhos dormem, limpando o ar de qualquer impureza, de qualquer discórdia, de qualquer influência externa que tenha tentado se alojar no seio da sua família. Nós sabemos que a batalha pelas nossas famílias não é uma batalha de carne e sangue. Não é uma batalha que se vence com gritos, com discussões ásperas ou com controle obsessivo. Essa batalha se vence de joelhos no chão, com a alma despida diante do altar do Pai, reconhecendo que a nossa força vem do alto. É nessa quietude da alma que encontramos o verdadeiro poder para desarmar as armadilhas do inimigo. O adversário das nossas almas sabe que a família é o projeto mais sagrado de Deus na terra. Ele sabe que se conseguir desestabilizar o lar, se conseguir plantar a semente da rebeldia no coração dos filhos e a semente da indiferença entre os cônjuges, ele terá destruído a base de uma sociedade saudável e de uma vida espiritual